urocordados e cefalocordados. Os urocordados e cefalocordados pertencem ao filo Cordados, ou Chordata, que vem do latim chorda, que significa corda. O grupo dos cordados inclui os protocordados e todos os animais vertebrados. Ele tem 3 subfilos: vertebrata, urocordata e cefalocordata. Os animais dele são os animais triblásticos, celomados, metamerizados e deuterostômicos, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O que representa esse filo é o tubo nervoso dorsal, a notocorda e as fendas branquiais na faringe. O tubo nervoso dorsal trata-se do que origina todo o sistema nervoso do animal. A notocorda é um bastão firme e flexível situado no dorso do embrião, entre o tubo nervoso e o tubo digestivo, e sua função é dar sustentação ao corpo do animal. As fendas branquiais são as fendas na lateral da faringe, que origina as brancas nos cordados aquáticos e os ossos na faringe dos terrestres. Segundo a evolução, eles pertencem ao cordata, depois o eucordata, que são cordados que retiveram o esqueleto axial por toda a vida. Desses dois vem o protocordata, que vem o urocordata e os cefalocordatas. Eles são os animais mais primitivos. E esse é um cladograma que tem os cordados, os cefalocordados e cada uma característica segundo sua linha de evolução. Evolução. Os cefalocordados e vertebrados teriam evoluído a partir de um ancestral semelhante a uma larva de túnicato. No início do século XX, Walter Gastag propôs um cenário evolutivo complicado, pelos quais formas larvais poderiam tornar-se sexualmente maduras, originando adultos móveis. No entanto, pesquisadores mais recentes sugeriram que os túnicados com estágio adulto céssio são as formas derivadas e que as poucas espécies de túnicados atuais que permanecem em uma forma larval permanente são aquelas que se assemelham a um cordado ancestral. Bom, dentro do filo Chordata existem 3 subfilos, que são urocordata, cefalocordata e vertebrata. Eu vou falar um pouco sobre o urocordata, que também é conhecido como tunicata. Esse subfilo existem cerca de 1.300 espécies, cordados exclusivamente marinhos, que secretam uma túnica protetora. A maioria das espécies vive fixadas à rocha. Larvas apresentam todas as características típicas dos cordados. Exemplo: assídia negra em rochas da beira do mar. Agora eu vou falar um pouco sobre o subfilo cefalocordata, que nesse subfilo existem cerca de 25 espécies, cordados exclusivamente marinhas, semelhantes a pequenos peixes de extremidades afiladas, vivem semi-enterradas na areia da praia. Exemplo é anfíbio. Vou falar agora sobre o vertebrata, também conhecido como cremiata. Nesse subfilo existem cerca de 52 mil espécies, cordados com crânio e coluna vertebral. Vivem em todos os ambientes. Peixes vivem em águas doces e salgadas. No ambiente Protocordados, do grego protos, significa primeiro ou primitivo, costumam viver no litoral, enterrado na areia ou fixo às rochas e algas. Encontrado em vida livre ou formando colônias, realizam produção sexuada com fecundação externa. Em alguns casos, como ocorre em assídias, podem apresentar produção assexuada por brotamento. Os protocordados são divididos em 2 subfilos, urocordata e cefalocordata. Os protocordatas são animais cordados e invertebrados, ou seja, a ausência de crânio e coluna vertebral. O grupo possui poucos representantes e todos são animais pequenos marinhos. Os protocordados representam os cordados mais primitivos. São exemplos de cordados as assídias, as salpas e os anfíbios. Os urocordatas tunicados ou urochordatas têm um nome dado para enfatizar a presença da medula espinhal na cauda. Eles apresentam notocorda apenas na fase larval, que é restrita somente à região caudal. Eles são animais sésseis, que vivem presos a rochas ou algas de grande porte. Então, quando eles são pequenos, eles procuram um ambiente, em forma larval eles procuram um ambiente, quando eles acham, eles se fixam, seja em rocha ou em algas, e faz o seu desenvolvimento e viram adultos.
Eles são encontrados de forma individual, solitárias ou em colônia. Eles têm o sistema circulatório aberto e a maioria das espécies são hermafroditas, com reprodução sexuada, com a fecundação interna e o desenvolvimento indireto e assexuada por brotamento, como característica geral dos protocordatos. O nome dele Ura chordata, vem de oura, cauda, mais corda, chorda, cordão. Eles são cobertos por uma túnica complexa, que pode ter uma aparência macia ou cartilinosa. Essa túnica é composta por quantidades variáveis de água, proteína e carboidratos e fibras estruturais compostas de tunicina, de estrutura semelhante à celulose. Aí que vem o nome túnica. Por mais que o sangue deles sejam bem pigmentados, nenhum desses pigmentos servem como transporte, como o sangue dos humanos ou dos vertebrados, e sendo os gases transportados na solução plasmática. O sangue dele é um verde pálido. Ele pertence ao superfilo Deuterostomia. A respeito da filogenia deles, os urocordados apareceram muito cedo na linhagem dos cordados. Então, os urocordados provavelmente... Existem dúvidas se as fendas faríngeas das assídeas são homólogas daqueles dos hemicordados e cefalocordados. Os representantes dele são as salpas e as assídeas. Bom, o sifão inalante localiza-se na boca do animal. Depois do alimento ser tirado das fendas branquiais, ele é encaminhado ao estômago através do endostilo, para em seguida ser levado ao intestino e depois ao ânus. O sifão exalante é localizado no ânus. O poro genital e o poro excretor se abrem para uma cavidade chamada átrio, de onde todos os excretas serão eliminados através do sifão exalante, que consiste na abertura por onde sai a água, os resíduos e os gametos dos animais. O átrio são os vãos da faringe por onde passa o alimento ou a água filtrada. E o endóstilo é um sulco ciliado, longitudinal, situado na parede ventral da faringe, com glândulas que produzem muco, que serve para agregar as partículas alimentares. Segundo a imagem, o sifão inalante é esse maior, que nós localizamos à primeira vista, e o exalante é esse na lateral, essa abertura lateral. Essa aqui é uma assídia, que é o representante dos urocordados, e parece muito um coração. Desenvolvimento urocordado. Eles apresentam um curto período de existência livre natante, desde alguns minutos até poucos dias, após o qual se metamorfoseiam em adultos sexos afixados no substrato, que foi o que dissemos quando, em forma larval, ele nada até procurar um substrato para se fixar. A maioria das espécies tem esqueleto interno, sistema circulatório fechado e coração ventral. Compartilham durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal, notocorda e as fendas branquiais. Quando eles atingem a fase adulta, que a sua metamorfose está completa, a sua cauda e a sua notocorda desaparecem. Então, a sua metamorfose é praticamente ele crescer de tamanho e o desaparecimento de alguns órgãos. Alimentação. O endóstilo é uma faringe com fendas usadas para alimentação por filtração. Removem o plâncton da corrente hídrica e alguns sedimentos úteis para a nutrição, que da faringe passa para o esôfago, estômago, intestino e desemboca no mesmo sifão atrial. Na primeira imagem, vocês, como podem ver, vocês vão conseguir enxergar o sifão inalante, que é a parte de cima, o glândula nervoso, sifão exalante, o átrio, o ânus, que tem um tubo de ligação com o átrio, o estômago, ovário, testículo, túnica, que é essa parte negra em volta da imagem, o coração, que é essa parte mais inchada, as fendas branquiais, a boca, que é a parte de cima, perto do sifão inalante. Na segunda imagem, vocês vão poder ver essas bolinhas, essas partículas pequenininhas, se chamam partículas de alimento. Aí vocês vão ter a água, a mancha ocular, que é essa bolinha azul do lado da parte azul da imagem, o notocorda, que é essa parte verde, o gordo nervoso, que é essa linha, o intestino, que é a parte amarela da imagem, a cola, o ânus, o
que está com uma setinha roxa apontando para um buraquinho. Essa é a boca. Então, eles absorvem a sua comida com os cílios. Ele tem cílios que ajudam a captar a comida da água e eles pegam essas partículas de alimento. Nessas partículas de alimento já vem o oxigênio que eles precisam e ele vai fazer todo esse processo que foi descrito. Então, ele vai passar do sifão inalante até chegar no ânus e ser excretado. O Urocordata tem 3 classes, sendo elas a Acidácea, Talissae e Larvaceae. As acídeas, também conhecidas como seringas do mar, teve o celoma perdido como a principal cavidade do corpo em conjunto com o átrio. Elas são os mais antigos urocordatos e compreende a classe mais diversa, com aproximadamente 3.000 espécies em todos os habitats marinhos. Seus indivíduos são chamados de zooides. São geralmente pequenos, mas suas colônias podem chegar a tamanhos consideráveis. Eles são animais bentônicos, cessem quando adultos e no estágio larval se locomovem para encontrar um substrato para fixação, como dito anteriormente. Ele tem levado à descoberta de compostos com propriedades farmacológicas, tanto que no esôfago deles existem células endócrinas que secretam um hormônio semelhante à insulina humana. E nas pesquisas que nós fizemos, nós descobrimos também que eles têm propriedades que podem ser usadas em vacina contra AIDS, contra câncer. Então, eles são espécies estudadas há muito tempo. Elas são espécies solitárias, que são cultivadas para alimentação. Elas são extraídas diretamente das costas rochosas para o consumo humano ou como isca. Ela pode ser encontrada em várias cores ou tamanhos, que variam de 1 a 18 centímetros. A sua ordem mais variada é a Aplausobrácea. A forma larval das acídeas lembra as formas de girínio e de rã. Elas sofrem, então, uma metamorfose regressiva, que em alguns órgãos desaparecem e outros se reduzem grandemente, como disse anteriormente. Na primeira imagem, ela é uma larva, e na segunda imagem é todo o processo de desenvolvimento dela. Está em inglês, mas dá para entender. Já na sua forma adulta, ela apresenta uma forma de saco com os 2 sifões, que nós já apresentamos antes, e as fendas branquiais na faringe são a única característica típica dos cordados que ela apresenta na forma adulta, já que a sua notocorda some durante a sua metamorfose. E a corda dorsal desaparece e o tubo nervoso é reduzido a um gânglio dorsal em relação à faringe. Ela é ampla, ciliada e finalmente perfurada pelas fendas branquiais. E aí ocorre as trocas gasosas e a recolha do alimento, com cílios, como também já foi dito anteriormente. Essas são algumas acídeas. Ela tem várias espécies. Elas são muito bonitas. Ela parece suculenta. Ela parece uma suculenta do mar. E nessa imagem aqui, que tem um caixote e tem umas acídeas vermelhas, são quando elas foram recolhidas para alimentação. Então, dá para ver que ela não é tão grande, mas também não é pequena. E elas são tão frescas, prontas para serem preparadas para alimentação. Os integrantes da Talissae também são chamados de zooides e eles se agrupam geralmente em grandes colônias. E essas colônias são gelatinosas, geralmente transparentes, que se movem na coluna de água. E eles se distribuem naturalmente nas regiões de águas quentes e temperadas, de todos os oceanos e mares. Eles têm migrações verticais, então durante o dia eles repousam a cerca de 800 metros de profundidade e à noite eles nadam em direção à superfície. E eles ingerem grandes quantidades de microalgas, mas eles consomem outros organismos planctônicos também, incluindo pequenos peixes. E ele é considerado um importante captador de dióxido de carbono. E elas se locomovem por jatos d'água, por impulsos d'água. Essa primeira imagem a Talissae possui 3 ordens. Elas são muito importantes para a compreensão da importância dos urocordatos. São divididas em 3 ordens: a Psoromida, Doliolida e Salpida. Algumas características delas, por exemplo, a Psoromida, ela agrupa 3 gêneros repartidos por 9 espécies e compreende uma ordem mais primitiva. Então, da Talissae, ela é a mais primitiva. Os seus indivíduos formam colônias especializadas
onde os pequenos zooides estão juntos numa estrutura comum e elas formam colônias tubulares. Já a Doliolida é a que apresenta a maior biodiversidade, e o ciclo das espécies que integram se caracteriza pela existência da alternância entre gerações sexuadas e assexuadas. Elas têm geralmente entre 1 e 2 centímetros de comprimento e são quase exclusivamente confinadas às águas quentes oceânicas das regiões tropicais. Já a salpídia é a mais importante de falar. Os seus corpos são gelatinosos de forma cilíndrica, os seus zooides. Elas vivem em águas equatoriais, subtropicais, temperadas e frias, correndo junto à superfície do mar. Variam entre 1 e 10 centímetros de comprimento e elas são agregadas como os blastozoides, que permanecem ligados enquanto nadam e se alimentam. Então, os seus cílios e seus impulsos d'água são capazes de fazer ela se locomover e captar alimento. E cada indivíduo se cresce no tamanho e se reproduz sexuadamente por desenvolvimento direto. E quando as salpas, que são uma das representantes dos urocordatas, se alimentam de fitoplâncton, que são organismos microscópicos em grande quantidade, elas são levadas à florescência, que duram até terminarem a filtração. E então, grandes mudanças na abundância e distribuição de salpas podem alterar o ciclo do carbono nos oceanos por essa via nas mudanças climáticas. Já que parte importante do carbono presente nos nutrientes ingeridos pelas salpas e por esses organismos, fitoplânctons, não é excretado como dióxido de carbono na atmosfera, mas é armazenado na biomassa e nas fezes. E uma outra do urocordata é a larvácea. Elas são os seres mais diferentes do urocordata. Elas não se desenvolvem e permanecem com morfologia larval durante toda a vida, por isso o nome larvácea. Elas têm características larvais, obviamente, com presença de cauda. E elas vivem em uma casca ou casa gelatinosa. E ela tem uma cauda muscular que ainda se conserva uma notocorda. Então, como ela não se desenvolveu, a notocorda dela não sumiu. Nos larváceos não é necessária a presença da túnica, que é comum nos urocordatas. Então, eles não precisam da túnica que os urocordatas têm, porque eles vivem em casas. E essas casas delas são frequentemente geradas de 4 a 16 abrigos e descartadas. Elas vivem em águas quentes e costeiras de até 100 metros de profundidade. Ela tem 70 espécies descritas e 25 delas ocorrem no litoral brasileiro. E a casa dela é constituída de polimucosacarídeos. Então, mucosacarídeos é mais ou menos a túnica geralmente dos urocordatas. Eles são alimentos para muitos animais, incluindo as anchovas. E em algumas espécies, a habitação contém grânulos bioluminescentes para proteger o animal em caso de ataque. Então, ele se esvazia dessa casa, ele sai dessa casa, que fica brilhante, e o corpo vai afundando e constrói uma nova casa. Essa primeira imagem são salpas. Quando elas ingerem micro-organismos, elas ficam bioluminescentes. Essa segunda aqui é uma larvácea. Essa terceira são a colônia dos zooides. Essa quarta é uma salpídia. Essa quinta imagem é uma colônia de salpas, só que elas estão separadas. Essa quinta é uma salpa individual, sozinha, solitária. E essa última são salpas unidas, como eu disse, na Doliolida. O urocordata, ele ainda tem a sorbirácea. Ela é uma classe de animais pertencentes ao subfilo urocordata. Ela tem só uma ordem, não é que nem as acídeas ou as taliáceas, que tem várias, 3 ordens, 4 gêneros e só uma família. E quando Moniotti descreveu essa classe de tunicados para abrigar espécies especializadas de morfologia diferenciada, ele disse que não podiam ser incluídas em nenhum dos outros 6 táxons comumente aceitos. Entretanto, Lambert e outros estudiosos não aceitam que o táxon Soberácea, pois não acreditam que eles sejam suficientemente diferentes para serem colocados em uma classe específica e propõem que tais organismos sejam enquadrados como as acídeas. Então, eles não classificam isso como
como uma tídia, como uma taliácea, como uma larvácea, porque as características deles não são suficientes para individualizar ela. Ok, nós já apresentamos sobre os urocordatas, as características gerais mais importantes. Agora nós vamos falar sobre o cefalocordata, os anfíxios. Eles têm corpo achatado com forma de peixe, eles são pequenos animaizinhos transparentes, eles não têm nadadeiras como os peixes, e eles não possuem uma cabeça, nem um encéfalo, nem olhos diferenciados. Isso significa que não dá para saber onde fica, eles não têm cabeça distinta, então não dá para saber onde fica, assim como os olhos do encéfalo. E, ao contrário dos urocordados, os anfíxios não têm coração. E, ao contrário também, eles têm sistema circulatório fechado. Eles são de sexos separados, dioicos, então eles têm fecundação externa e desenvolvimento indireto. Eles vivem em águas rasas ou semi-enterrados, na areia ou de forma nadante. Ele tem uma epiderme formada apenas por uma camada de célula. Ele é unistratificado, sem escamas, por isso ele é transparente. Então, e ao contrário também dos urocordados, a notocorda da cabeça à cauda vai até a fase adulta. Então, se os urocordados têm notocorda só na fase larval ou só na cauda, o cefalocordado tem até a fase adulta durante todo o seu desenvolvimento até a sua maturidade. Eles possuem um desenvolvimento embrionário muito parecido com o dos seres humanos, e eles medem poucos centímetros, cerca de 10. Os únicos representantes do cefalocordata são os anfíxios, são as imagens deles. Ele lembra bastante um peixe chamado manjuba, pelo tamanho dele, eles são bem pequenininhos. Então eles são bem transparentes, cabem em 3 dedos, são bem pequenininhos mesmo. Então, sobre a anatomia deles. Eles também têm um sifão inalante, um sifão exalante, por onde entra água, por onde sai água. Eles têm um sistema nervoso, eles têm notocorda, têm cauda, têm faringe com brânquias também. Eles têm superfícies adesivas, que é por onde eles captam o alimento. Então, o anfíxio vem do grego amphi, que significa ambos, e oxi, que significa pontiagudo. Então, anfíxio significa pontiagudo em ambas as extremidades. Eles são naturalmente distribuídos em águas oceânicas das plataformas continentais. Quando adultos, eles são animais escavadores e sedentários, como a gente disse, eles vivem semi-enterrados. Então, a nutrição e a oxigenação das células são garantidas pela presença de um coração, entre aspas, na região ventral, dos capilares sanguíneos junto aos tecidos e ao sinosóide. Eles têm hemolinfa, um fluido que tem a mesma função do sangue dos vertebrados, mas com composição química diferente. Ele é incolor e sem pigmentos respiratórios. Ele é guiado para a porção posterior pela aorta dorsal e retornada pelo vaso ventral, que se contrai ritmicamente. Existem poucas espécies deste animal na natureza, mais ou menos 20 espécies. A hemolinfa, que é o sangue deles, absorve o oxigênio da água, e quando o sangue circula pela rede de capilares, ocorre a troca gasosa com a água, que passa pelas fendas faringianas, e o gás oxigênio. Os alimentos são distribuídos às células e os gases carbônicos e excreções são recolhidos. A respeito da alimentação deles, as partículas de alimentos presentes na água aderem ao muco produzido pelo suco da faringe, o endóstilo, como a gente disse nos urocordatos. E esse muco, com o auxílio de células ciliadas, segue até o intestino, onde ocorre a digestão, já que ele não tem estômago. Então ele se enterra na areia, só fica os seus cílios para fora, na água, para absorver o alimento e o oxigênio e fazer todo esse processo. A digestão dele é intracelular, ele é intracelular e extracelular, e ele possui um tubo digestório completo. A respeito da sua reprodução, as gônadas não possuem ductos. Assim, quando maduras, rompem e liberam os gametas em uma cavidade denominada átrio. Como eles não possuem vias genitais, o átrio é onde se acumulam os gametas, da onde saem para a água, onde se dá a fecundação. E como eles têm sexo separado, quando o gameta feminino encontra o masculino, ocorre a fecundação externa. O que produz os gametas são as gônadas, e cada indivíduo tem um sistema reprodutor feminino ou masculino com até 40 pares de gônadas. Os gametas são depositados no átrio e depois liberados pelo meio do atrioporo. E esse é um esquema simplificado do desenvolvimento dele. Então, os gametas se encontram no desenvolvimento externo e vai ocorrendo todo esse processo. E essa última fase é quando a forma larval dele, e aí ele vai se desenvolver.